Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Seja bem-vindo ao romance 21 ou das ideias. As análises dos poemas anteriores, na ordem em que aparecem no livro, estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. Para você que está chegando pela primeira vez ao canal, meu nome é Valquíria. Este poema é um verdadeiro mosaico feito de inúmeros pedacinhos da vida em Minas no século XVIII. Os versos são de 7 sílabas, mas esse ritmo é quebrado pela repetição de "e as ideias" no final de cada estrofe, sugerindo que em todos os lugares, de todas as maneiras, estavam se infiltrando as ideias de independência. Esse vídeo nós vamos fazer um pouco diferente. Não vou fazer uma leitura prévia e depois a explicação. O poema é bastante longo, eu já vou lendo com vocês e a gente já vai esclarecendo algumas dúvidas. Vamos ver? O livro está aqui e a gente vai. A vastidão desses campos, a alta muralha das serras, as lavras inchadas de ouro, os diamantes entre as pedras, negros, índios e mulatos, almocafres e gamelas. Disso você lembra, né? Almocafres nós já vimos aqui em outros vídeos, é uma espécie de pá usada na mineração, e gamelas eram tigelas, como alguidar, sabe? Tem o diâmetro da boca bem maior que o fundo da tigela, tá? Os rios todos virados, toda revirada a terra, capitães, governadores, padres, intendentes, poetas. Os intendentes a gente pode dizer que seriam equivalentes a prefeitos, tá? Poetas, carros, liteiras douradas. Gente, as liteiras, você já deve ter visto em filme, eram aquelas cadeiras transportadas por 2 pessoas ou mais, às vezes por animais, mas em geral eram transportadas por pessoas e levavam pessoas da nobreza, né, sentadas ali, certo? E eram liteiras douradas. Temos também cavalos de crina aberta, água a transbordar das fontes, altares cheios de velas. A gente sabe que Vila Rica tem muitas igrejas, né? Então ele vai falar aqui, o eu lírico, de altares cheios de velas, vai falar bastante também das igrejas que temos ali, não é? Cadê? Cavalhadas, é lógico, uma reunião de cavalos, cavaleiros, né? Para fazer uma romaria ou para jogos mesmo ali entre esses cavaleiros, né? Luminárias, sinos, procissões, promessas, anjos e santos nascendo em mãos de gangrena e lepra. Aqui uma referência ao nosso Antônio Francisco Lisboa, não é? O nosso aleijadinho. A gente sabe que ele teve uma doença, não sabemos exatamente qual foi sífilis, foi lepra, começou pelas extremidades, né? pelas mãos, mas depois se espalhou pelo corpo todo. O fato é que o texto faz uma referência a esse nosso escultor e também arquiteto da imensa maioria das igrejas de lá, né? E que fazia arte barroca. Veja que interessante, nós temos ao mesmo tempo aqui no Brasil, na literatura já estávamos no arcadismo, mas na escultura ainda estávamos no período barroco, do qual o aleijadinho Antônio Francisco Lisboa é o nosso principal representante aí na escultura, não é? Além disso, nós temos, é claro, uma referência a esses anjos santos, não é? Que ele fazia para enfeitar aí o interior dessas igrejas, né? Temos também as finas músicas broslando as alfaias das capelas. Gente, temos aqui uma metáfora, porque broslando seria enfeitando no sentido de bordar, e as alfaias são os móveis
tudo aquilo que tem numa igreja, né, utilizado aí nos rituais religiosos e tal, e a gente tem a música como que bordando essas alfaias, né, ou seja, tudo que está lá dentro das capelas. Todos os sonhos barrocos deslizando pelas pedras, pátios de seixos, né? Seixos são aquelas pedrinhas bem redondinhas, usadas em jardins, usadas em vasos, escadas, boticas. Veja, as boticas eram um lugar de comércio, podiam vender, como num armazém, secos e molhados, não é? Mas, em geral, as boticas eram locais onde se vendiam medicamentos, perfumes. O boticário, ele era como um médico, ele era chamado para atender as pessoas, já que ele trabalhava com medicamentos, né? E também como dentista, ele era um tiradentes, né? Era chamado para fazer extrações, que era o que se fazia naquele tempo, tanto que a gente tem aquele instrumento tenebroso dos dentistas, que é o boticão, né? Bom, então a gente tem aqui as boticas, pontes, conversas, gente que chega e que passa, e as ideias que vão se, então, difundindo aí entre as pessoas desses lugares, né? Amplas casas, longos muros, vida de sombras inquietas. Então, se as sombras são inquietas, é porque as pessoas, né, eram agitadas ali, uma vida movimentada. Pelos cantos das alcovas são quartos, né? Histerias e donzelas, aliás, de donzelas, histerias de donzelas. Gente, a histeria era uma condição tradicionalmente associada a mulheres, né? Vem de histera, que seria o útero em grego, histera no grego antigo, tá? Associavam, na verdade, desmaios, faltas de ar, né, das mulheres, as questões extremamente ligadas a, por exemplo, o sangue do útero, que eles achavam que iam para a cabeça e tal, quando na verdade a gente sabe que essas mulheres eram extremamente reprimidas, né, e tal, mas a histeria era associada a mulheres. Então a gente tem aqui histerias de donzelas, lamparinas, oratórios, bálsamos. Os bálsamos eram medicações feitas com plantas e também com óleos, né, para serem passados nos lugares que estavam doloridos, né, como pomadas, né? Então a gente tem bálsamos, pílulas, rezas, orgulhosos sobrenomes, intrincada parentela. Gente, imagina que casavam-se muitas vezes primos, sobrinhas com tios, né? E aí ficava aquela parentela complicada, intrincada, né? Que, vou forçar a barra aqui, mas de repente você acabava sendo cunhado do seu avô, sabe? Umas coisas assim, né? No batuque das mulatas, a prosápia degenera. Prosápia é raça, linhagem, né? A gente sabe que aqueles senhores acabavam se relacionando sexualmente, né, com essas mulheres escravizadas, e aí então a linhagem deles ia se degenerando, né? A gente pode dizer que essa miscigenação não era bem vista, né? Muito bem, e aí então nós temos, olha, pelas portas dos fidalgos, na lã das noites secretas, meninos recém-nascidos como mendigos esperam. Então, muitos filhos desses senhores, né, ao nascerem, eram colocados nas portas mesmo da casa desses senhores, né? A gente não sabe, né, se todas as crianças que eram colocadas na porta de gente rica eram filhas dos senhores, né? Mas uma boa parte devia ser, né? Então, nós temos aqui essas crianças esperando como mendigas na porta por um auxílio, né? Para serem, na verdade, acolhidas, né? Para serem criadas nessas casas.
Muito bem, bastardias, portanto, né, que são esses filhos fora do casamento, desavenças, emboscadas pela treva, sesmarias, que eram terrenos que não eram cultivados, eram abandonados, mas que os reis de Portugal cediam, né, a esses novos povoadores aqui da terra. Eram terras muito grandes, né, as sesmarias. Temos também os salteadores, que eram assaltantes, normalmente assaltavam de emboscada nas estradas, né, emaranhadas invejas, o clero, a nobreza, o povo e as ideias. E as mobílias de Cabiúna, uma árvore grande, né? E as cortinas amarelas, Dom José, Dona Maria. Aqui uma referência a Dom José, rei de Portugal, que era pai de Dona Maria, que depois virou rainha e que acabou se tornando Dona Maria I, né? Que ficou conhecida como Dona Maria Louca. Fogos, mascaradas. As mascaradas eram aquelas festas de origem italiana, né, com máscaras, e havia pessoas que encenavam cenas mitológicas, faziam sátiras, né? Então havia essas festas de máscaras, né? Aqui festas de todo tipo, nascimentos, batizados, palavras que se interpretam nos discursos. Sabe o que quer dizer isso? Palavras que se interpretam nos discursos. É assim, aquilo que alguém quis dizer num discurso, mas que o outro... acho que ele está querendo dizer tal coisa, né? Então, palavras que se interpretam nos discursos, nas saúdes, né? Então, naqueles brindes, né? O que nos mostra que tinha gente observando todo mundo por causa, provavelmente, dessas ideias libertárias que estavam sendo infiltradas aqui, né? Visitas, sermões de Ezequias, né? Aí as Ezequias seriam homenagens a pessoas falecidas, não é? Então, sermões ou no próprio funeral ou em missas de sétimo dia. Os estudantes que partem, os doutores que regressam, né? A gente sabe que não havia escola, né? Você estudava era com um professor particular e os filhos de gente rica iam fazer faculdade lá na Europa, não é? Então eles faziam os primeiros estudos aqui com professores particulares e depois iam para lá para terminar os seus estudos, né? Partiam daqui como estudantes, mas voltavam como doutores, que foi o que aconteceu então com os nossos poetas, né? do arcadismo, né? Então olha só, em redor das grandes luzes há sempre sombras perversas. Gente, que grandes luzes são essas, né? Senão as ideias do iluminismo. Porque eles saíam daqui, né, como estudantes, mas quando eles voltavam lá da Europa, traziam as ideias iluministas, né? As ideias, como eu disse, libertárias, e as ideias do arcadismo, né, que eles continuavam aqui como poetas desse movimento literário, né? Sinistros corvos espreitam pelas douradas janelas. Gente, para as pessoas que eram mais medíocres, que não eram tão cultas, né? Eles adoravam os reis de Portugal, achavam que alguém que quisesse separar o Brasil de Portugal seria um traidor, né? Então as pessoas mais medíocres, né, que não tinham essas ideias libertárias, não eram tão cultas, talvez, né? Essas pessoas observavam essas ideias com olhos assim de quem está observando traidores, né? Mas no meio de tudo isso, a gente tem a mocidade, né? E a mocidade, e a prestígio, e as ideias. E ao mesmo tempo em que nós vimos que as sombras eram agitadas, porque a vida era agitada, não era a vida de todo mundo que era agitada. Imagina que aquelas esposas não tinham o que fazer.
Havia escravas para tudo, escravos para tudo. Então, olha só, as esposas preguiçosas na rede, embalando as cestas, quer dizer, cesta, o descanso, né? Negras de peitos robustos que os claros meninos cevam. Quer dizer, essas mulheres brancas, as esposas, né? Elas nem amamentavam seus filhos, buscavam lá uma ama de leite, né? Uma mulher escravizada que tivesse acabado de dar à luz um filho, e ela tinha leite, portanto ela vinha cevar, ou seja, alimentar os filhos brancos, né, da casa grande. Muito bem. Arapongas, papagaios, passarinhos da floresta. Arapongas são aves também como papagaios, enfim. Essa lassidão do tempo. Lassidão seria cansaço, moleza, preguiça, tá? Muito bem. Entre embaúbas, são árvores, né? Quaresmas, que seriam as quaresmeiras, também árvores, né? Cana, milho, bananeiras. E a brisa que o riacho encrespa. Gente, a brisa, né? Assim, encrespando o riacho. Olha a imagem que ela cria aqui para nós, né? Os rumores familiares que a lenta vida atravessam. Elefantíases, a gente sabe que é uma doença, uma obstrução, na verdade, da circulação linfática e que acaba inchando, especialmente os membros inferiores, deixando assim tão inchadas as pernas, os pés, que parecem pernas e patas de elefantes, né? E também os órgãos genitais, aí a genitália externa também acaba inchando, né? Ou seja, doença, elefantíases, partos, sarna, torceduras, quedas, sezões, são febres intermitentes, malária, né? Aquela febre intermitente, picadas de cobra, sarampos, erisipelas, que é uma inflamação causada por bactéria na pele, tá? Erisipelas, candombeiros, que são aqueles frequentadores, não é, do candomblé, feiticeiros, ungüentos, emplastos. Unguento é a mesma coisa, né? Aquele medicamento usado para passar no lugar, não é? Que está com uma dor ou qualquer coisa assim, ou também usado para inalar, né? Ungüentos, emplastos também, é para passar no lugar, mas na verdade ativado por calor, né? Para ter mais absorção aí na pele. Ervas, senzalas, tronco, chibata, congos, angolas, benguelas, que são etnias, né, dos africanos aí que vieram para cá. Ó imenso tumulto humano e as ideias. Banquetes, gamão. Gamão era um jogo de tabuleiro muito usado antigamente, né, nos salões luxuosos, né? Notícias, livros, gazetas, querelas, conflitos, né? Alvarás, e aí são documentos jurídicos mesmo, né? Decretos, cartas, a Europa a ferver em guerras. Você sabe que teve Revolução Francesa, né? Enfim, Portugal todo de luto. Por quê? Porque faleceu Dom José II. O Dom José que apareceu aqui junto com a Dona Maria era o pai dela, mas ela teve um filho que seria o rei, o Dom José II, né? E ele faleceu. E talvez isso, se é que ela já estava apresentando algum problema mental, né? Com o falecimento do filho, então isso se agravou e ela veio realmente a ficar conhecida como a Dona Maria Louca, você se lembra, né? Então, Portugal está em luto, né? Triste rainha o governa. Então, é a tristeza pela morte do filho, a tristeza porque ela enlouqueceu, né? Ouro, pedem mais ouro, que era o que Portugal mais pedia, não é? Aqui para o Brasil.
e sugestões indiscretas. E que sugestões indiscretas seriam essas? Aquelas sugestões de separar o Brasil de Portugal, que, como eu disse, para quem achava, né, que a coroa portuguesa era o máximo, que só queria o bem do Brasil, né, seria uma traição, né, em relação à coroa portuguesa. Por isso, sugestões indiscretas, né, como tão longe o trono se encontra, né? Quer dizer, para que a gente precisa de alguém lá em Portugal, né, governando aqui? Quem no Brasil o tivera? Ou seja, aqui no sentido de, puxa, já pensou, né? Quem dera se no Brasil nós tivéssemos aqui o trono, né? Ah, se Dom José II põe a coroa na testa. Acreditavam que Dom José II, se realmente tivesse assumido a coroa, teria sido um bom rei. Mas já que ele não assumiu, né, que ele faleceu, você sabe quem assumiu no lugar dele, né? O Dom João VI, né, que era irmão dele. Mas acreditavam muito no Dom José II e o Dom João VI, vamos dizer, não tinha se preparado tanto quanto o irmão para ser rei, né? Bom, uns poucos de americanos, por umas praias desertas, já libertaram seu povo da prepotente Inglaterra. Washington, Jefferson, Franklin, palpita a noite repleta de fantasmas, de presságios e as ideias. As 13 colônias inglesas na América do Norte declararam a independência da metrópole em 1776. George Washington foi pelos congressistas de Filadélfia encarregado de chefiar o exército americano e logo depois tornou-se o primeiro presidente dos Estados Unidos, né? O Benjamin Franklin era representante das 13 colônias e tornou-se depois delegado do País Livre. E o Thomas Jefferson foi um estadista americano que veio a ser o terceiro presidente de seu país. Lógico que essas ideias, essas notícias estavam circulando por aqui junto com as ideias iluministas. Doces invenções da Arcádia é uma lembrança do poema anterior, né? Aquele do país da Arcádia, que fala que o país da Arcádia jaz dentro de um leque, né? E que conforme o leque se abra ou se feche, a paisagem Arcade abre ou se fecha, né? Nós temos então aquela vida que a gente pode dizer dupla, né, dos poetas do arcadismo, que ao mesmo tempo em que faziam aquela literatura, falando que viviam no país da Arcádia, né, de um modo muito simples, ao lado da pessoa amada, aproveitando o dia, o carpe diem, pois é. Isso era nos textos deles, porque de fato eles viviam, era na realidade, não é, um ambiente subversivo, né, em relação à coroa portuguesa, uma revolta em relação às taxas, impostos, muitos, não é, fazendeiros, mineradores, muita gente de dinheiro por aqui sonegando impostos ou protelando, vou deixar para pagar depois. E no meio dessa revolta toda, eles estavam sendo espionados. Então eles poderiam ser descobertos a qualquer momento e aquele leque poderia se fechar, né? Com a condenação desses poetas que eram também inconfidentes. Então o arcadismo teria fim aqui no Brasil, né? Pois então, ao mesmo tempo, né, em que nós temos aí essa delicada primavera nos textos deles, as pastoras, sonetos, liras, nós temos as ameaças austeras, né, e as taxas e os impostos e tal. Casamentos impossíveis. A gente tem aqui uma referência ao casamento do Tomás Antônio Gonzaga e da Maria Doroteia Joaquina de Seixas, que não aconteceu, né? Eles estavam noivos, realmente prestes a se casarem, mas o que acontece é que eles então foram descobertos, né, os inconfidentes, ele foi condenado e expulso, né, do país.
exilado, né? E não só esse casamento sofreu, mas nós temos também o Alvarenga Peixoto, que já era casado, tinha filhos, e ao ser, né, descoberto, exilado, os seus bens foram confiscados e a família sucumbiu, sofreu com isso. E também há textos aqui no livro falando sobre isso, né? Então nós temos lá casamentos impossíveis, calúnias, sátiras. Aqui uma referência às cartas chilenas. Hoje sabe-se que teriam sido escritas por Tomás Antônio Gonzaga, né? Mas as cartas chilenas não são contra a coroa portuguesa. Eram poemas satíricos, mas contra o governador de Minas, Luiz da Cunha Menezes, e também contra a corrupção que rolava solta ali, né, entre aqueles que eram próximos do governador, né? Então, sátiras, essa paixão da mediocridade, como eu falei para vocês, não é assim, aquelas pessoas que não sonhavam com uma libertação e contentavam-se, né, com o estado de Brasil colônia, né? Então essa paixão da mediocridade que na sombra se exaspera, se desespera, né, para procurar então o que é que estava rolando ali, né, naquelas reuniões secretas e tal. E os versos de asas douradas que amor trazem e amor levam. Anarda, Nise, você se lembra? Já falamos também em outra oportunidade. Eram as musas inspiradoras do Cláudio Manuel da Costa, cujo pseudônimo era Glauceste Saturnio, né? E a Marília, que é a nossa musa inspiradora do Dirceu, sendo que ele era o Tomás Antônio Gonzaga e ela, então, Marília seria o pseudônimo da sua própria noiva, não é? A Maria Doroteia Joaquina de Seixas. As verdades e as quimeras. Quimeras são fantasias, outras leis, outras pessoas, novo mundo que começa, nova raça, outro destino, plano de melhores eras, e os inimigos atentos, que de olhos sinistros velam, e os aleives são traições, e as denúncias, e as ideias. Siga-nos no Instagram, lá damos algumas dicas de 30 segundinhos sobre língua portuguesa. No próximo vídeo, Romance 22 ou Do Diamante Extraviado. Espero você!